Olá, povão, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais uma aula do curso de Introdução ao Plano Educacional Individualizado e eu vou falar hoje sobre avaliação de habilidades desenvolvimentais. Então, primeiro, vou definir novamente aqui o que a gente está chamando aqui de habilidades desenvolvimentais, tá? São aquelas habilidades que aparecem, são desenvolvidas no repertório de um indivíduo a partir da sua vida natural, digamos assim. Ou seja, em geral, as pessoas estão num ambiente X, num ambiente social que pode variar, mas esse ambiente social tem alguns aspectos em comum. Estou falando pode variar em termos de cultura. E aí, esses comportamentos, eles são desenvolvidos neste ambiente médio, nesse ambiente usual. Eles não são comportamentos que estão dentro do indivíduo e que vão sair, que vão se desenvolver simplesmente pela maturação biológica, pela idade. Não é isso. Eles precisam de uma interação específica com o ambiente para eles aparecerem, para eles se desenvolverem. Mas essa interação específica com o ambiente, ela é o que normalmente já acontece numa vida normal, entende? Sem precisar de um planejamento específico, de um profissional especializado para aquilo. O exemplo talvez mais óbvio disso é a comunicação, é a fala. Não necessariamente a fala, a comunicação, né? Mas em geral a fala. Porque se você pensar nas crianças, de modo geral, elas não precisam procurar fono quando tem 1 ano para aprender a falar. Elas vão aprender a falar se expostas a um ambiente X. Qual ambiente é esse? Um ambiente em que você tem pessoas falando. Então, esse é um aspecto importante. E o indivíduo ouve aquilo e aí isso serve de modelo para ela se comportar. E 2, pessoas que consequenciam diferencialmente o seu comportamento de falar. Então, quando a criança faz mamar, aí a mãe faz aquela festa e tal. Ai, que bonitinho, né, da mamãe? Quando ele fala depois uma outra palavra mais elaborada, então tem uma outra festa, e aí vai se modelando aí o repertório, né, que a gente chama de vocabulário. E por que eu estou querendo dizer que eu preciso dar exposição a um certo ambiente para esse comportamento se desenvolver? Porque no caso, por exemplo, de indivíduos que foram criados com animais, como a gente tem vários exemplos aí na história da humanidade, você não teve isso. Você não teve desenvolvimento da fala. Por quê? Porque você não tinha modelo e você não tinha reforço diferencial. O Chomsky, que é um grande linguista, né, que ele não é da área da análise do comportamento, né, ele é de outra área, ele diz que a fala, o ideal não seria nem dizer que ela foi aprendida, e sim que ela foi desenvolvida, que é como se fosse uma coisa que estivesse dentro do indivíduo. Ele chama de gramática interna. E aí ela aparece no decorrer do tempo no repertório de um indivíduo. Quem é do campo da análise do comportamento tem uma discordância muito grande com isso, né? Quando você interpreta esses dados, por exemplo, Lucelmo, acho difícil interpretar a partir dessa ideia de que só está desenvolvendo, que não é uma aprendizagem. Embora, claro, que sejam necessários requisitos internos, requisitos biológicos, para que essa fala se desenvolva. Eventualmente, quando esses requisitos não estão presentes, a fala não se desenvolve. Como, por exemplo, no caso de pessoas que são surdas, né? Precisa, portanto, desse modelo também. Ou no caso de pessoas que têm outros comprometimentos intelectuais, como, por exemplo, um autismo severo, uma deficiência intelectual severa, tem casos que, de fato, continuam sendo não verbais. Mas esse é só um exemplo. Existem inúmeros outros comportamentos que são de natureza desenvolvimental, que eles são esperados de aparecerem na infância até um pouco antes da adolescência, talvez, é que você tem a presença desses comportamentos desenvolvimentais, dessas habilidades desenvolvimentais aparecendo. Bom, acontece que o ambiente médio dessa nossa espécie, a humanidade, ela foi preparada, ainda que sem uma visão científica sobre isso, né? Ela foi preparada assim por
pela tradição, pelo burilamento disso na própria tradição. A gente foi alterando o ambiente pela nossa história e a nossa tradição. Mas, no final das contas, a gente desenvolveu ambientes em que esses comportamentos são desenvolvidos. Claro que pode ter diferença em termos de culturas, mas a base deles aparece. Por exemplo, a fala. Não é só brasileiro que fala com as crianças, todo mundo, todos os lugares. Mas por que a gente fala com as crianças, com os bebês, se eles não entendem? Porque na história da nossa espécie a gente desenvolveu esses aspectos culturais em todas as culturas, ou pelo menos em todas que eu conheça, né? E isso acontece com uma série de outros comportamentos ou habilidades desenvolvimentais. O problema é que, se eu expuser uma criança a um ambiente médio, a um ambiente estatisticamente falando normal, mas ela tiver uma sensibilidade diferente, por exemplo, decorrente de um transtorno do desenvolvimento, ela pode se desenvolver de uma maneira diferente. Porque as crianças se desenvolvem desta maneira específica porque elas estão expostas a um ambiente médio. E elas têm uma sensibilidade que está na média. Quando você tem uma sensibilidade diferente, ele pode se desenvolver de uma maneira diferente. Então, eu posso ter aí indivíduos que têm, eventualmente, as condições de falar, biologicamente falando, porque tem gente que não tem as condições. Digamos que ele tenha as condições de falar, mas ele não fala. Ou ele não tem a condição de falar, mas ele tem a condição de se comunicar. Mas ele não se comunica, porque a gente não planejou, preparou, pensou, avaliou e interviu naquele caso. A gente simplesmente viveu a nossa vida e expôs ele ao ambiente médio. E para ele, aquele indivíduo não é o suficiente. Isso é que é a necessidade da avaliação da habilidade desenvolvimental, porque aí a gente submete a organização do ambiente às necessidades daquele indivíduo. Então, vou dar um exemplo. Um indivíduo não fala, ok? Não fala. Ele não consegue falar. Você fala com ele entende. Essa é uma suposição, tá bom? Existem casos assim, tem casos que são diferentes. Não entenda que isso vale para todo mundo que não fale. Então, digamos que eu falo com ele entende tudo, inclusive coisas complexas. Né? Então, eu dou uma instrução de 2, 3 passos que envolve discriminar uma série de coisas, ele entende. Mas ele não fala. E se ele não fala, e ele tem alguma dificuldade muito grande em relação a isso, por exemplo, uma apraxia severa, na vida cotidiana, no dia a dia, no ambiente médio, eu não vou expô-lo a uma forma que possibilita ele entregar cartões para mim para se comunicar, ou clicar em um certo quadradinho para se comunicar. Mas, se eu faço uma avaliação de habilidades desenvolvimentais, se eu faço uma avaliação de preferência, se eu faço uma avaliação, por exemplo, nessa avaliação de habilidades desenvolvimentais, eu vou saber que ele compreende. Então, eu introduzo uma ferramenta de comunicação alternativa e show de bola, esse menino vai falar, vai cantar como um passarinho, não falando vocalmente, né, mas falando através desses instrumentos. Né, que pode ser cartões ou pode ser um aplicativo, por exemplo. Então, a avaliação de habilidades desenvolvimentais, ela serve para eu entender, no caso daquele indivíduo em particular, quais são as habilidades que eu já suponho que ele chega na escola com elas, mas que ele, indivíduo com uma dificuldade, com um transtorno do desenvolvimento, ele não tem. E, portanto, eu preciso ensinar. E ela é base para muitas outras habilidades posteriores. Senão, alguém não tem como escrever se ele não tem como se comunicar. Ele precisa escrever, aí ele precisa se comunicar, e aí ele pode aprender a escrever, né? Escrever e a ler com compreensão, por exemplo. Então, isso que é essas habilidades. Onde que eu acho? Onde que estão? Da onde que tem essas habilidades? Né? Da onde que a gente sabe com essas habilidades? Tem que adivinhar? Não. Um grande teórico, né, da educação, que é o Jean Piaget, ele estudou muito essas habilidades à medida que ele foi elaborando, né, esse conceito das fases de desenvolvimento. Havia uma questão, no caso dele, que é uma questão que está superada, que é a ideia de que isso acontece pela maturação biológica.
E ela é superada não pelo behaviorismo, mas pela própria tradição da pesquisa no campo piagetiano, no campo depois do cognitivismo, né, que está nessa tradição do Piaget, de outros grandes cientistas dessa área do desenvolvimento. Então, tem muitos livros, tem muitos estudos, tem muita coisa que descreve muito essas fases do desenvolvimento, porque ela é uma correlação entre a maturação biológica e a estimulação do ambiente, né? É sempre essa interação que define o nível desse desenvolvimento. E tem muita gente que, portanto, descreveu, observou e descreveu muito bem isso. No campo da análise do comportamento também, muitas pessoas muito boas. Tem um livro chamado O Desenvolvimento de uma Criança, do Biju, que é um marco, assim, do Biju e do Ber, se não me engano, que é um marco na análise do comportamento, que discute todos esses aspectos do desenvolvimento, né? É muito importante. E tem uma série de protocolos de avaliação da nossa área que também utiliza os marcos do desenvolvimento como referencial. Por exemplo, VB-MAP, Denver, meu nome? ABLES, PEAK e muitos outros, tá? Esses são alguns exemplos. Então, eu vou mostrar para vocês, fazer uma apresentaçãozinha para vocês aqui desses aspectos, para a gente entender como é que você faz essa avaliação. O ideal, neste caso, é o seguinte: se o indivíduo ele for muito leve e ele estiver numa fase um pouco posterior, você não precisa fazer essa avaliação, né? Porque está claro que essas habilidades estão ali presentes. Você vai avaliar um conjunto de habilidades desenvolvimentais específicas mais avançadas, que é habilidades sociais e talvez habilidades linguísticas complexas. Mas eu vou falar aqui de habilidades mais básicas, desenvolvimentais mais básicas, que é a maior parte dos casos que a gente tem. Tá, então vamos lá. Eu estou até gravando aqui, fazendo a gravação numa ferramenta que é para a gente poder ver aqui a apresentação, tá? Então vamos lá, eu vou passando para vocês aqui e a gente vai dialogando. Bom, então a primeira coisa que vocês já sabem, né, que a gente já discutiu, é que você tem esses 3 domínios de habilidades: habilidade de aprendiz, que alguns chamam de habilidades de aluno, habilidade de prontidão, habilidades de bom aprendiz, às vezes, né, habilidade de aprendiz. Tem as habilidades desenvolvimentais e as acadêmicas. Então, aqui nós estamos falando das desenvolvimentais. Para eu ensinar as habilidades desenvolvimentais, é preciso que o indivíduo responda a mim, é preciso que ele tenha uma reciprocidade comigo. Portanto, as habilidades de aprendiz aí estão nesse primeiro pilar, tá? Então, vamos lá. Bom, existem vários protocolos de avaliação que se debruçam também sobre as habilidades desenvolvimentais. Então, aqui eu coloquei alguns que eu falei. O Portage para bebês. Na verdade, o Portage, gente, todos eles, né? Eles avaliam habilidades que são habilidades que vão aparecer, em geral, em bebês. No caso do Portage, até 6 anos, né? Mas, na verdade, eles podem ser utilizados com outras idades se esses indivíduos não apresentarem habilidades desenvolvimentais que deveriam estar presentes nessa idade. Como o VB-MAP. Muita gente pergunta, mas não vai ter 4 anos? Não. Ele tem as habilidades desenvolvimentais que geralmente aparecem até 4 anos, mas você pode fazer com indivíduos maiores, tá? Tem a ABLES, a Aida discorda disso, ela sempre reclama que eu falo isso aqui, mas no meu entendimento, a ABLES, ela começa a ficar melhor, ela começa a se sobressair em relação ao VB-MAP, por exemplo, quando você tem crianças um pouco maiores, por exemplo, a partir de 5 anos, ou com maiores prejuízos, né, com mais dificuldades e tal, né? Ele é um protocolo aqui bem amplo. Tem o Socially Save, que eu já falei que é autismo leve, a gente se debruça muito sobre as habilidades sociais. Então, tem o Socially Save, Social Skills Solution, PEERS, né, que é P-I-I-R-S. Tem o PEAK, que no meu entendimento, ele é perfeito para a escola. Assim, ele é um protocolo sensacional para a escola. Ele substitui na minha opinião, todo o aparato que normalmente a gente utiliza ou utilizaria, ou deveria utilizar na esfera da psicopedagogia. E mais do que isso, ele, além de ter a avaliação, ele já tem os programas para você ensinar as habilidades. Então, ele é fantástico, na minha opinião. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, como exemplo, usando o VB-MAP, para olhar para algumas habilidades desenvolvimentais aqui, tá? Bom, essa aqui é a tese de doutorado da professora Maria Carolina Martoni. Ela fez o doutorado dela no Departamento de Psicologia da UFSCar.
ela terminou em 2016, né, com essa tese, sob a orientação do professor Celso Goes, que é um grande analista do comportamento também, né? Então, olha aqui, ó, eu vou ler para vocês o título, tá? Tradução e adaptação do Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program, que é o VB-MAP, tá? Para a língua portuguesa e a efetividade do treino de habilidades comportamentais para qualificar profissionais. Então, treino de habilidades comportamentais é o BST, mas eu não vou discutir isso aqui, eu vou ficar só na questão do VB-MAP, tá bom? Que foi a tese dela. Então, essa tese, ela vai apresentar o VB-MAP passo por passo. Eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que tem, assim, uma dificuldade de começar a estudar. É difícil. E quando você começa, lá no começo da tese, é difícil você chegar até o ponto que você tenha realmente essa descrição. E veja, eu não estou falando para vocês que é para pular o começo da tese, não. Onde tem todo o arcabouço teórico. Eu estou dizendo para vocês que tem os aspectos práticos estão lá, eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam se animar para chegar lá. Essa ideia de que tem que fazer só a prática, que teoria não presta, essa é uma ideia muito perigosa e muito equivocada, tá? Então vamos lá. Esse aqui, só para vocês entenderem a estrutura, esse aqui é o nível 1 do VB-MAP, tá bom? Cada um desses, deixa eu botar aqui para eu fazer uma caneta, tá? Cada um dessas linhas aqui representam, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. Só pode ver onde tá. Representam um domínio do desenvolvimento. Então nós temos aqui mando. Mando o que é? Mando é fazer pedidos, tá? É mais do que fazer pedidos, se você falar no nível mais avançado, mas aqui nesse nível aqui é fazer pedidos. Aqui eu estou utilizando, o VB-MAP está utilizando uma nomenclatura de um campo chamado comportamento verbal, que é uma nomenclatura muito específica, muito técnica. Já o Ported não usa essa nomenclatura, então ele é mais fácil para a gente começar, tá? Mas para quem analisa do comportamento não tem problema, pode usar esse aqui. Então eu tenho aqui, se vocês observarem, sempre a lógica é sempre essa. Eu tenho 1, então isso aqui corresponde a uma tarefa. 2, outra tarefa. Por que ela está dividida ao meio? Porque o indivíduo pode ter a habilidade plena, então você risca tudo, ou ele pode ter parcialmente, aí a gente chama esse comportamento de emergente. Então é mais ou menos como se fosse 10, tá? 10 níveis aqui, se eu pensar nessa emergência. Então eu tenho 5 níveis aqui, então, cada um é uma tarefa, é um nível da habilidade, de mando, certo? Só que eu não tenho só mando, eu tenho mando, tenho tato, que é nomear, descrever coisas do ambiente, tá? Não tem nada a ver com tátil, tá? É comportamento verbal. Tem o ouvinte, que é compreender o que é falado. Então, ó, são coisas diferentes, tá? Você fala assim, mas ele tem comunicação? Peraí. O que é comunicação? Esse é o mérito dos protocolos. Eles vão quebrando a habilidade para você saber exatamente qual habilidade você está falando. Então, uma coisa é fazer pedidos, é comunicação. Outra coisa é nomear coisas do ambiente, é comunicação. Outra coisa é entender o que é falado, é comunicação. Mas, ó, além de eu não botar tudo no mesmo balaio, eu vou hierarquizar em termos de níveis. Então, ele está aqui, ele conseguiu esse nível, esse. Então, eu consigo saber exatamente onde o indivíduo está em termos daquela habilidade desenvolvimental. Esse nível 1 aqui, ele deveria, um indivíduo com desenvolvimento típico, ele vai apresentar todas essas habilidades com 18 meses. Vou fazer um oitinho aqui. 18 meses. Ou seja, 1 ano e meio. Tá? Percepção visual e pareamento ao modelo. Pareamento simples. A gente fala assim, eu vou fazer pareamento. Qual é o pareamento? Por que esse pareamento? Qual é o nível que ele está desse pareamento? E os outros pareamentos que são pré-requisitos? Ele já sabe? Não vou fazer esse pareamento porque esse pareamento é bom. É bom para quê? É bom para quem? Se ele não tem os pré-requisitos, ele não vai conseguir fazer. Você vai expô-lo a mais uma experiência de fracasso. Então, nesse domínio, você vai saber em que ponto que ele está dessa habilidade para você entregar a intervenção exatamente a que é necessária. Aqui está naquilo que o Vygotsky chamou, né, de zona de desenvolvimento proximal, que eu acho uma coisa imprescindível para a gente saber, né? Apesar da análise do comportamento a gente não usar esse conceito, mas essa é a ideia. É similar. Estou falando isso porque o pessoal estuda mais Vygotsky, né?
Então, brincar, certo? Olha os níveis aqui do brincar. Social, comportamento social. Imitação, comportamento ecoico, que é repetir o que outra pessoa fala. E comportamentos vocais em geral. Então, você tem 9 domínios do desenvolvimento. 9 domínios. Cada um dos domínios tem 10 níveis. Ou 5 níveis, né? 5 níveis de tarefa aí. E aí você pode, eventualmente, ter metade de cada um. Então, a gente tem possibilidades aqui de entender quais são as habilidades que o indivíduo tem, as habilidades desenvolvimentais, que são habilidades que, em geral, aparecem até 18 meses. Tem uma habilidade que eu sempre falo, por exemplo, sempre chamo atenção para ela, porque eu acho ela muito importante, principalmente na esfera da educação, que é essa aqui, ó. Vou circular aqui. Essa habilidade que eu acabei de fazer o círculo aqui, que estou pintando aqui, ela é percepção visual. Ela é isso aqui, o rastreio visual, que eu sempre falo, que a gente tinha que avaliar, e se ela não estiver presente, a gente ensina. Porque sem isso não tem alfabetização. É uma habilidade desenvolvimental que é básica para a alfabetização. Então, aqui, por exemplo, tem a descrição dessa avaliação. Tá? Então, vamos olhar. Vamos olhar um pouco mais. Olha aqui. Esse é o nível, né? Nível 1, de 0 a 18 meses. E aí você tem 4 tipos de forma de expor o indivíduo ou de observar o indivíduo, a presença da habilidade do indivíduo. A primeira possibilidade, que está representada aí no protocolo com T, é do teste direto. O que é isso? Eu chego no indivíduo e exponho ele àquela situação. E aí, ou ele se comporta ou ele não se comporta. Certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma observação. Eu vou observando e quando acontecer a oportunidade, eu anoto se o comportamento aconteceu ou não. Então, eu observo por um tempo aí que pode ser um pouco mais amplo. A outra é o teste ou observação. Você pode fazer tanto um quanto o outro, aí você que vê. Qual é, dentro do contexto, qual que é mais prático para você. E tem a observação por tempo. Porque vamos imaginar o seguinte, ó. Eu digo assim... Fulano brinca. Tá, mas espera aí. Ele brinca? Nesse semestre, por exemplo, eu não vi ele brincando. Você fala, não, ele brincou durante um dia, 2 minutos. Sim, mas um dia, 2 minutos? Isso é irrelevante. Então, veja, aqui, nesse caso dessas habilidades, não é importante simplesmente você saber que ele tem alguma habilidade que permite ele engajar num certo comportamento. E sim, se ele faz aquele comportamento tempo suficiente para ser significativo para ele. Portanto, é uma correlação entre um certo tempo de observação e a habilidade aparecer em um certo nível suficiente. Vocês vão ver, vou dar um exemplo aqui exatamente com esse tipo de registro, tá? Então, vamos lá. Eu estou mostrando aqui para vocês o protocolo, tá bom? O VB-Map. Então, vamos lá. Aqui você vai ter algumas informações importantes. Por exemplo, aqui vai estar, você vai colocar a pontuação, porque tem uma pontuação que você vai completar, que você vai dar para ele a depender de qual é o nível que ele está aqui. E quando você expusê-lo, é isso, né? O expor, expusê-lo. Expuser a ele, sei lá. Acho que tá errado isso aqui, sei não, hein? A essa situação, o único reforçador que você pode entregar, a única consequência é o elogio, certo? Só, você não pode dar acesso a ele a outros tipos de reforçadores nesse contexto. Ah, mas se o elogio não for reforçador para ele, nesse caso, você vai ter que fazer só com elogio, tá? Então, vamos lá. A pergunta é sobre imitação motora. Será que ele imita ações de outra pessoa? Ele sabe imitar? Vamos ver aqui, então. No primeiro nível, então aqui é por nível, tá? 1, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá sem um ponto aqui, mas é o 5, ok? Portanto, vocês viram lá os 5 níveis do VB-Map. É isso aqui, tá? De cima para baixo. Primeiro, imita 2 movimentos motor grosso com dica. Faça isso, faça igual. Essa é a dica para ele se comportar. Isso acontece, portanto, num teste, ou seja, você expõe o indivíduo à situação, propositalmente, planejadamente, certo? E aí tem os outros níveis. Aqui, no segundo nível, é 4 movimentos.
Então, você expõe a 2. Beleza, ele imitou 2. Vamos para 3, 4. Ele imitou 4, aí você vai, na mesma atividade, você vai avançando, e aí, dependendo do nível dele, você vai marcar um no outro. Aí, se ele fizer aqui, por exemplo, a gente vai marcar aqui se ele fez, né? Se ele conseguiu fazer esse nível de habilidade. E aí, ele vai ganhar ponto por isso. Mas vamos ver aqui um pouco melhor essa descrição. Ele imita 2 movimentos motor grosso. Esse é o primeiro nível. Olha aqui o que tem lá na tese. Olha o tesouro que tem lá. Tudo explicadinho. Para cada uma das habilidades, de todos os domínios, de todos os níveis, tem uma coisa como essa. Tem uma explicação como essa. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, imita 2 movimentos motores grossos. Com a dica, faça isso. Tá? Por exemplo, bater palmas, levantar os braços, são exemplos, tá? Você pode fazer esse, você pode fazer outros também, não tem problema. Desde que sejam movimentos que sejam compatíveis com a idade, né? Bom, objetivo. Por que tem essa medição lá no VB-MAP? Determinar se a criança imita o comportamento motor grosso, né? Então aqui eu não posso colocar movimentos motores finos, só motor grosso, de outros quando solicitada para fazê-lo. Vocês vão ver, quem se dedicar a estudar de fato o VB-MAP, vai ver que, à medida que o tempo vai passando, que você tem os níveis, lá quando o nível vai se tornando um nível mais complexo, a pergunta é, e ele faz de maneira independente, autônoma, sem ninguém pedir, faça isso, faça igual, ele simplesmente vê e faz igual, aí é um nível mais avançado de imitação. Aqui nós estamos no nível 1, então é um negócio, é a primeira tarefa do nível 1, então é uma coisa bem simples, né? Então vamos lá. Quais são os materiais que você precisa para poder fazer isso aqui? Você precisa de uma lista de comportamentos imitativos apropriados para a idade, né? Bom, quando é que você vai dar 1 ponto para o indivíduo? Você dá 1 ponto à criança se ela imitar os 2 movimentos motor grossos apresentados por um adulto. Você expõe o indivíduo, faz igual, faz igual, faz igual, faz igual. E aí você registra se ele fizer 2, tá? Mesmo que a resposta sejam aproximadas, pontue-as como correta. Se você falar, faz igual, e ela fizer, você pontua, porque foi aproximado, né? Não foi exatamente igual, mas não tem problema. O que importa é que ele se comportou sob controle visual seu, né? E quando que você vai dar meio ponto? Isso é 1 ponto. Se ele fizer os 2, você dá 1 ponto. Então, se ela imitar apenas uma ação, você dá meio ponto. Então, aqui, ó. Aqui você vai colocar, você vai somar aqui depois, aqui do lado superior direito aqui, ó. Se você vai somar todos os pontos, vai dar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, na primeira avaliação. Daqui a 1 ano, você faz uma outra avaliação. Aí você vai colocar no segundo aqui, já não é a primeira avaliação, segunda. E aí você vai terceira, depois quarta. Então dá para você fazer acompanhamento por 4 anos com o mesmo protocolo. Lembra que eu sempre falo que o problema da avaliação não é um problema de dinheiro, é um problema de política pública, de formação. Então você tem ali até o papel a gente economiza, tá? Então veja que está bem descrito como é que a gente faz o processo de avaliação. E não é só desse aqui, de todas as habilidades do VB-MAP inteiro. Olha aqui, vou dar mais um exemplo para a gente entender de um outro domínio diferente, que é o domínio do brincar independente, tá? Olha aqui. Em primeiro lugar, o reforçador ou é nenhum, que é isso aqui, ou é o elogio. Tá? Você não pode dar acesso a ele a outros reforçadores para fazer essa avaliação. A criança se engaja em brincadeira independente, automaticamente reforçadora. Agora, deixa eu fazer 2 considerações. Primeiro, brincar independente é brincar sozinho, ele e o brinquedo. Ou ele pode ter sem brinquedo. Alguma coisa que ele faça em brinquedo. A pergunta é essa aqui. Ah, mas brincar social não é importante? É, só que não é aqui que está avaliando aqui. Aqui está avaliando o brincar independente. Tem o outro lá, que é do social, que envolve brincar social. Mas não é isso aqui, tá? E brincar independente também é muito importante. O indivíduo também tem que ter essa autonomia para conseguir brincar em vários contextos. Porque isso tem a ver com qualidade de vida. Bom, vamos lá. Vamos ver o primeiro. Vou ver só o primeiro aqui com vocês. 1, tá? Manipula e explora objetos por 1 minuto. Olha aqui, aquilo que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Tempo de observação, 30 minutos. Então, eu vou observar o indivíduo por 30 minutos. E nesses 30 minutos, o primeiro nível é ele conseguir brincar 1 minuto.
E se ele não brincar nem 1 minuto? Então, ele não atingiu o objetivo. Mas se ele brincar 1 minuto no mês? Não. Né? Não é suficiente. Por isso que tem uma correlação entre um certo tempo e um certo nível da habilidade. Vamos ver aqui como é que se avalia essa habilidade, então. Vamos lá. Manipula e explora objetos por 1 minuto, por exemplo. Olha para um brinquedo, vira um brinquedo, aperta botões com um brinquedo assim, tá? Aqui ela colocou uma sigla diferente, observação do comportamento, 30 minutos, tá? Objetivo é determinar se a criança tem interesse por objetos. É isso que a gente está vendo aqui. Isto é reforçada por eles. E os manipula de forma independente como diversão. Sozinha, do nada, ela manipula. Certo? Em resumo, a brincadeira ou o comportamento de exploração são divertidos para a criança? E ocorrem sem consequências mediadas por um adulto, assim encontrados no ambiente natural? Ou seja, isso não acontece porque alguém elogia, porque alguém brinca com ela, é ela sozinha. A própria relação dela com o brinquedo já é automaticamente reforçadora. Exemplos. Segurar e olhar para o brinquedo. Se eu estiver parado aqui e olhar para o brinquedo, não. Eu preciso segurar e olhar, tá? Olhar nesse sentido. Objetos, roupas. Virar e passar de uma mão para outra também conta aqui. Chacoalhar, explorar visualmente, bater contra algo ou colocá-lo em posições específicas. Ficar colocando assim. Você dá 1 ponto, olha aqui a pontuação. Você dá 1 ponto se a criança manipular, tá? E explorar esses objetos de forma independente por 1 minuto. Dentro desses 30 minutos que você está observando. Então, você coloca o indivíduo numa situação que está cheio de brinquedo e você observa. E nessa observação você não dá atenção, você não brinca com ela. A pergunta é sozinho, se ela faz isso sozinha, certo? Então, vamos lá. E você dá meio ponto para a criança se ela fizer esse comportamento, mas não por 1 minuto, e sim por 30 segundos. Ou seja, metade da habilidade. A habilidade é emergente ainda, ela não está desenvolvida neste nível de 1 minuto. E se for mais tempo, se ela ficar brincando mais tempo, aí você tem os outros níveis, que aí ela vai atender os outros níveis, que exigem a habilidade mais desenvolvida. Certo? Por isso que a gente vai avaliar, não é só um nível, você avalia vários para ver onde que ele está na habilidade dele. Então, a tese tem isso para todas as habilidades. Isso é muito bom. Ela é muito didática. Dá para você estudar. Eu sempre falo, não sai fazendo curso de protocolo se você não entende a base ainda. Primeiro estuda o protocolo. Estuda aquela base. E aí você faz o curso já sabendo qual é a sua dúvida. Já sabendo qual é a sua dificuldade. E aí você faz o curso e imediatamente você faz supervisão. Ou nem faz o curso, vai direto para a supervisão. Se você realmente já tiver tido uma compreensão que seja bem boa, entendeu? Então vamos lá. Dito isto, a minha frase de sempre, né? Não há inclusão verdadeira sem saber especializado. E aí, veja, pessoal, eu posso fazer avaliação avaliação desenvolvimental com outros protocolos? Posso. Posso fazer com PIC, posso fazer com Social Save, posso fazer, se for uma coisa muito localizada, sem um protocolo específico, eu descrevo que área que está localizado, descrevo as habilidades que deveriam estar presentes ali e faço as avaliações? Pode. Se você entender o suficiente, sim. Porque às vezes é uma questão muito específica, né, de alguma área muito pontual, que às vezes fica faltando alguma coisinha. Aí tudo bem, não tem problema. Às vezes vai ter alguma habilidade que você não vai ter um protocolo que vai contemplar bem aquela área. Então você pode fazer. Mas o ideal é a gente utilizar um protocolo de avaliação. Esse é o ideal. Ele fica mais robusto, porque alguém já teve o trabalho de descrever todas as habilidades dentro de uma certa margem. Então, sopinha no mel, né, gente? Já facilitou muito para a gente. Então, isso dá uma ajuda muito grande. Eu recomendo sempre começar pelo Ported, inventário Ported operacionalizado. Vocês podem começar por outro caminho, vocês decidem. Mas eu acho que esse é o mais simples, é o mais fácil, e ele não é pior, não é uma questão de qualidade, ele é muito bom. Ele tem muita literatura em língua portuguesa, que os outros têm menos, né? Nenhum deles é como teste psicológico. Nenhum deles é psicológico, tá? São de análise do comportamento.
Portanto, você não precisa, como no teste psicológico, comprar. Primeiro, não é restrito a psicólogo. Segundo, você não precisa comprar e aí ficar comprando as folhas obrigatoriamente para você. Não precisa. Você pode ter uma versão lá e você vai utilizando aquela versão para fazer os seus registros, tá bom? É isso. Basicamente é isso, é a questão das habilidades desenvolvimentais aqui. E aí, uma coisa importante, ó. Se a habilidade não está presente, a gente não diz, ih, caramba, então, exposto ao ambiente médio, não aprendeu, que pena, né? Não, a gente ensina a habilidade. A gente cria um contexto, a gente cria uma situação, planejadamente, baseado no conhecimento científico, para a gente expor aquele indivíduo a uma situação em que ele possa aprender aquela habilidade. Mesmo que, em tese, para as crianças de um modo geral, isso não precisasse ser feito dessa forma. Certo? Quando a gente faz isso, se a gente fizer na idade certa, então o avanço é muito brutal. Porque, por exemplo, tem 1 ano e meio, ele não está falando, a gente manda bala já no ensino de fala pesado. A probabilidade dele falar e, por isso, ele poder desenvolver as outras habilidades é muito grande, dependendo da fala. Mas se eu vou botar isso lá na frente, ele pode desenvolver? Pode. Mas ele vai desenvolver, em geral, com um nível mais baixo, com a fluência mais baixa, com agilidade mais baixa, e os outros comportamentos que deviam derivar desse outro podem não se apresentar, ou não se apresentar todos. Então, é muito importante que a gente corra atrás do tempo o mais breve possível, para que a gente garanta que ele seja o mais próximo possível dos marcos do desenvolvimento. Porque eles não são desenvolvidos nessa data, nesse período da vida à toa. Eles são porque eles são propícios nessa idade ao desenvolvimento cerebral do indivíduo, ao desenvolvimento neurológico. E, portanto, quanto mais próximo desse desenvolvimento dos marcos, maior a probabilidade desse indivíduo aprender outras coisas sozinho. Tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, até a próxima.